Fato. Ausente. Carlos Hernandes. Ausente. Bonifácio Campané. Presente. Arlinda Araújo. Arlinda Araújo, presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Senhor presidente, 7 se encontra ausente e 12 presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos da 26ª sessão ordinária do 4º ano da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. Em conformidade com a resolução número 1167, solicitamos para a vereadora Edna Flor proceder à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Do livro de Isaías, capítulo 58, versículos de 6 a 10. Não é este o jejum que eu escolhi, o jejum de que apenas incline a cabeça como junco e te estendas debaixo da cinza. Chamarias isto de jejum agradável ao Senhor? Não, não é este o jejum que eu escolhi. O jejum que eu quero é que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O jejum que eu quero é que repartas o teu pão com o faminto e recolha em sua casa os pobres abandonados. E quando vires nu, o cubras, e não te escondas da tua própria carne. Se fizeres isto, a luz romperá como a aurora, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Palavras do Senhor. E de acordo com o parágrafo 5º do artigo 143 da resolução número 1167/94, solicitamos à vereadora Edna Flor que proceda à leitura do artigo 9º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Passamos agora ao grande expediente. Todo o poder emana do povo. Passamos ao grande expediente, portanto, e colocamos em votação, de acordo com o artigo 147-A do Regimento Interno, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente. Sendo que não havendo nenhuma manifestação contrária, ela será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelos autores e entregues a essa mesa diretora estarão à disposição dos vereadores para o conhecimento até o final do grande expediente dessa sessão, após o que serão consideradas aprovadas.
Solicitamos ao secretário Bonifácio Campanera a leitura de correspondências recebidas do Executivo. Boa noite, vereador e pastor Bonifácio Campanera. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente. Correspondências do Executivo. Ofício 1842/4, resposta ao requerimento número 474/2004 do edil vereador professor Cláudio Henrique da Silva. Ofício 1844/4 encaminha os balancetes da receita e despesa da prefeitura referentes ao mês de julho de 2004. Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal, respondendo o ofício P250/4, relativo ao pedido de informações sobre as providências adotadas em relação ao TC 1700.009/01. Solicitamos a leitura das correspondências recebidas de diversos. Câmara Municipal de Araraquara encaminha cópia do requerimento 601/2004 do vereador Carlos Alberto do Nascimento. Governador do Estado de São Paulo comunica a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 182.627 para a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. Câmara de Vereadores de Penápolis envia cópia do requerimento 241/4 do vereador Valdemar Ferreira. Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais agradece a colaboração desta casa na realização do evento Cosmos Terceiro Realidade e Mistérios entre os dias 26 e 30 de julho de 2004 no auditório do SENAC. Carlos Alberto Massa Ratinho agradece ao título de cidadão araçatubense a ele concedido. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros em favor deste município. Câmara Municipal de Araraquara envia cópia do requerimento 620/04 da vereadora Juliana Andrião Damus. Passamos para a leitura de projetos de lei do Executivo. Vigésima sexta sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2004. Estamos vivendo, nesse momento, solicitamos ao pastor Bonifácio Campanera a leitura de projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, a Missão Salesiana de Mato Grosso é entidade legalmente constituída sem fins lucrativos, voltada à execução de atividades de interesse social, pleiteia uma área de terra do município para instalar uma unidade assistencial para atender as pessoas carentes da comunidade, de forma a valorizá-las socialmente e a fortalecer suas relações com a família e a comunidade. O município dispõe de um imóvel localizado na Rua São Marcos, esquina com a Rua Rio de Janeiro, em cuja posse se encontra por força de convênio firmado com a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, à época da recolocação dos trilhos do centro da cidade, sem distinção aparente, que atende aos interesses da entidade. Considerando que as atividades desenvolvidas pela interessada são consideradas de interesse público, que visam prestigiar, valorizar a família, principalmente a mais carente, e incrementando a organização e a mobilização da comunidade para esses assuntos, o Executivo Municipal entende ser conveniente oferecer o imóvel citado pelo instrumento de concessão de uso com duração de 20 anos. Com esse objetivo, submeto à apreciação dessa edilidade o incluso projeto de lei que visa conceder à Missão Salesiana de Mato Grosso o uso do imóvel mencionado para a instalação de uma unidade assistencial, salientando-se que no texto do projeto anexo estão delineados os encargos legais
e prazos decadenciais que devem ser cumpridos pela entidade interessada para a lavratura da escritura pública, início e término das obras de instalação. Dada a relevância da matéria com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente assinado Jorge Maluli Neto, prefeito municipal. Nós consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto deliberativo. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, como instrumento do sistema de apoio e fomento à industrialização, objetivando a geração de mais empregos e a estabilidade econômica do município, submeto à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra localizada no Distrito Industrial Alexandre Biagi, a empresa Z de Almeida Nubiato, microempresa. Referida empresa com propósitos que se adequam à exigência do município, pretende instalar-se no distrito industrial citado e ali desenvolver suas atividades econômicas. A administração municipal, após obter parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial, bem como verificada a disponibilidade da área, pretende concedê-la formalmente. E estão previstos nos dispositivos do projeto de lei encargos que em si objetivam garantir a efetiva instalação e o funcionamento da empresa, com a determinação de prazos decadenciais para início e término das obras de instalação, formalização da escritura pública, os quais, se não cumpridos, acarretarão a resolução da concessão e a reversão da área ao patrimônio municipal. Acompanha o presente projeto os levantamentos técnicos sobre a área, que consistem no memorial descritivo, planta e avaliação elaborada pela Comissão Permanente de Avaliação do município. Por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 40 da LOMA, e solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente assinado Jorge Maluli Neto, prefeito municipal. Nós consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente, tem-se notado o crescimento acelerado em empreendimentos imobiliários neste município, em especial quanto a loteamentos. A Lei Municipal 2913, de 4 de março de 88, que regulamenta o parcelamento do solo especificamente em seu artigo 8º, inciso 2º da linha B, item 1, mostra-se vulnerável quanto à garantia exigida do loteador. A garantia hoje exigida tem sido a carta de fiança, o que nada mais é do que uma declaração pessoal de que, se as obras não forem cumpridas pelo loteador, o garantidor, que pode ser terceiro ou o próprio loteador, responderá pelos prejuízos causados em razão da inexecução das obras públicas que constam na certidão de diretrizes. Pelas razões seguintes, conclui-se certamente que essa modalidade de garantia não é recomendável. Quando do oferecimento da carta de fiança, o loteador ou o terceiro comprova a sua situação financeira atual, sendo certo que, nesse momento, seja ela compatível com a obrigação assumida, porém, frise-se tão somente nesse momento, e o que não significa afirmar que o garantidor cumprirá com a obrigação frente à carta de fiança, porque este eventualmente poderá tornar-se insolvente antes da finalização das obras. Nesse caso, fatalmente ocorrerá inadimplemento da obrigação adquirida pelo loteador garantidor. Ocorrendo tal fato, a responsabilidade também será do município, haja vista que o loteador não terá mais bens para garantir a obrigação. A carta de fiança não impede que o loteador alinee os seus bens
pois esses estão livres de ônus reais, uma vez que a carta de fiança é uma garantia pessoal limitada ao patrimônio do fiador, isto é, se desaparecer o seu patrimônio, tornar-se-á o fiador insolvente. As alterações propostas pelo incluso projeto de lei visam maior garantia ao município para os casos em que, não sendo a caução em dinheiro um bem imóvel no valor da obrigação, será garantidor do loteamento, ficando gravado de ônus em sua matrícula, dando-se conhecimento a terceiro. A seriedade nas exigências de garantias impede que aventureiros se arrisquem nesse negócio, demonstrando desta forma o caráter de eficiência e respeito para com a municipalidade e, o que é mais importante, para com a coletividade, em especial aos adquirentes dos imóveis. De se frisar que essa garantia é comum na maioria dos negócios jurídicos, em que se garante quem tem responsabilidade e convicção ao empreendimento e segurança real para com aquele que tem a responsabilidade de exigir o cumprimento da obrigação, no caso, o Poder Executivo. Dada a relevância da matéria, com fundamento no artigo 40 da LOMA, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente assinado, Jorge Maluli Neto, prefeito municipal. Nós consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora à leitura de projetos de lei do Legislativo Araçatubense. Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada Iracema Dias da Silva a ponte em concreto localizada na estrada municipal Traíto-Arte 456 sobre o traçado ferroviário da rede ferroviária Sociedade Anônima. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2004, assinado o vereador Ademar Ferreira Pessoa. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, as empresas instaladas no município de Araçatuba que exercem atividades com locação de computadores, oferecendo acesso à internet e à utilização de programas e jogos eletrônicos em rede, conhecidas como clube cafés e lãs, passam a ter sua atividade comercial regulamentada por esta lei. Artigo 2º. As empresas de que se trata o artigo anterior deverão, primeiro, possuir cadastro dos menores de 18 anos que frequentam o local com nome, endereço, data de nascimento, filiação, telefone e número de documentos pessoais. Segundo, expor em local visível relação dos serviços e jogos disponíveis com resumo dos mesmos e classificação etária de acordo com as recomendações do Ministério da Justiça. Terceiro, possuir alvará de funcionamento. Quarto, possuir acesso a portadores de deficiências. Quinto, ter ambiente saudável, iluminação natural e artificial adequada, e móveis economicamente corretos e adaptáveis a todos os tipos físicos. Sexto, não comercializar produtos derivados do tabaco e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. Caso seja permitido o consumo de produtos derivados de tabacos, os estabelecimentos deverão possuir área reservada para fumantes, sendo proibida a entrada de menores. Artigo 3º. As empresas não poderão utilizar jogos de azar ou que envolvam valores ou prêmios. Artigo 4º. Poderá haver competições entre os frequentadores desde que as premiações em espécie ou produtos sejam distribuídos pelo critério de classificação dos clientes e não por sorteio. Artigo 5º. Executivo Municipal
regulamentará esta lei estabelecendo as sanções pelo seu descumprimento no prazo de 90 dias, contados da data da sua publicação. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2004, assinado o vereador Antônio Divaldo Costa, o Dunga. Nós consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora para a leitura de projetos de decreto legislativo. Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica concedida a medalha 9 de julho ao senhor Antônio Barreto dos Santos pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas social e habitacional. Artigo 2º, a honraria a que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene, especialmente convocada após entendimentos entre o homenageado e a mesa diretora. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 4º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2004, assinado o vereador Ney Giron e Carlos Hernandes. Nós consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto deliberativo, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica concedida a medalha 9 de julho ao senhor Akiyoshi Eugino pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas social e médica. Artigo 2º, a honraria que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene, especialmente convocada após entendimento entre o homenageado e a mesa diretora. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2004, assinados os vereadores Carlos Hernandes e Ney Giron. Consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão araçatubense ao pastor João Francisco Pereira pelos relevantes serviços prestados à comunidade araçatubense nas áreas social e religiosa. Artigo 2º, a honraria que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene, especialmente convocada após entendimentos entre o homenageado e a mesa diretora. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 4º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2004, assinados os vereadores Tadami Kawata e Clarice Guelfi Martim Andorfato. Nós consultamos o plenário. Se considera o presente projeto objeto de deliberação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passamos agora para a leitura de moções deste legislativo. Vigésima sexta sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2004. Agora sim, vamos para a leitura de moções. Senhor presidente, considerando que o GEAD, Grupo de Entidades de Apoio ao Desenvolvimento de Araçatuba, criado em outubro de 2001, é composto por 27 entidades representativas da sociedade civil, tem como objetivo principal a troca de informações entre os seus representantes sobre assuntos pertinentes ao desenvolvimento comercial e industrial, agropecuário e de serviços de nossa cidade e região,
buscando soluções, incentivando a integração entre as empresas, entidades, poder público e a comunidade em geral. Requeremos ainda, submetemos à alta apreciação do plenário a presente moção de apoio ao GEAD, no que concerne a união de esforços para que o Comando do Policiamento do Interior, CPA e 5, retorne à cidade de Araçatuba, que contribuirá em muito, não somente para a nossa cidade, mas como para toda a região. Requeremos ainda que a presidência desta Casa de Lei dê ciência desse nosso ato às entidades integrantes do GEAD e às prefeituras do município pertinentes à região administrativa de Araçatuba para conhecimento. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2004, assinado o vereador Cabo Claudino. Consultamos o plenário. Se considera a presente moção objeto deliberativo. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passamos agora para a leitura e a votação de requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na ordem do dia em regime de urgência. Solicitamos ao secretário que proceda à leitura do primeiro requerimento de urgência do vereador Cabo Claudino. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 123/4 do Executivo Municipal que autoriza a concessão de uso de área de terra localizada no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado à empresa Indústria Recicladora de Plástico São Gabriel Limitada em tramitação nesta Casa. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004, vereador Cabo Claudino. Solicito ao vice-presidente desta Casa, vereador Mário Mardegan, a chamada nominal para a verificação da votação do primeiro requerimento de urgência. Tadami Kawata. Sim. Sidney Cinti. Sim. Nílio Iqueda. Sim. Ney Girão. Sim. Mário Mardegan. Sim. José Roberto. José Roberto ausente. Gilberto Mantovani. Sim. Edival Antônio dos Santos. Edival ausente. Edna Flor. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Demar Ferreira Pessoa. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva. Sim. Cabo Claudino. Sim. Clarice Guelfi Martim Andorfato. Sim. Carlos Hernandes. Ausente. Bonifácio Campaner. Sim. Sim. Arlindo Araújo. Sim. Presidente não vota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vereadores votaram sim e 3 estão ausentes, senhor presidente. 15 votos. Aprovado por 15 votos o requerimento de urgência. Solicitamos ao secretário que proceda a chamada nominal para a votação do segundo requerimento de urgência do vereador Dunga. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental urgência para discussão e votação do projeto de lei 128/4 do Executivo Municipal que autoriza o Executivo Municipal a outorgar concessão de uso do imóvel que especifica a Associação dos Centros de Formação de Condutores de Araçatuba, a Senfor, em tramitação nesta Casa. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2004, assinado o vereador Antônio Divaldo Costa, o Dunga. Solicito ao vereador Mário Mardegan chamada nominal para a verificação da votação do segundo requerimento de urgência. Tadami Kawata. Sim. Sidney Cinti. Sim. Nílio Iqueda. Sim. Ney Girão. Sim. Mário Mardegan. Sim. José Roberto. Ausente. Gilberto Mantovani. Sim. Edival Antônio dos Santos. Ausente. Edna Flor. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Sim. Demar Ferreira Pessoa.
Sim. Clemente Cavazana? Sim. Professor Cláudio Henrique da Silva? Sim. Cabo Claudino? Sim. Clarice Guelfi Martim Andorfato? Sim. Carlos Hernandes? Ausente. Bonifácio Campaner? Sim. Arlindo Araújo? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vereadores votaram favorável e 3 estão ausentes, senhor presidente. Aprovado. Portanto, o segundo requerimento de urgência na noite de hoje. Passamos agora para a leitura, discussão e votação de requerimento diversos de vereadores. E nós solicitamos ao vereador Bonifácio Campaner que proceda à leitura dos requerimentos de pesar. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Aparecida de Lima Cinti, ocorrido no último dia 18 de agosto de 2004, aos 83 anos de idade, considerando que a senhora Aparecida de Lima Cinti era viúva e deixa os filhos Sidney Cinti, vereador desta Casa de Leis, José, Sueli, Maria de Fátima, Silvio, Cláudia, Ronaldo e André, além dos netos, considerando o falecimento da senhora Aparecida de Lima Cinta, moradora nessa cidade de Araçatuba há muitos anos, que entristeceu muitas pessoas, pois era querida, conhecida e admirada por todos aqueles que com ela conviveram, considerando que cumpre ao poder legislativo, ainda que postumamente homenagear todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento de nossa comunidade, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Aparecida de Lima Cinti, ocorrido no último dia 18 de agosto de 2004, e que desse nosso ato seja dada ciência à família enlutada na rua Chiquita Fernandes 297, no Jardim Bandeiras, Sala das Sessões, 23 de agosto de 2004, subscreve os requerimentos os vereadores desta Casa de Leis. Eu convido o vereador e vice-presidente dessa casa, Mário Mardegan, para assumir momentaneamente a presidência. Está em discussão e eu solicito, então, a presença do vereador Mário Mardegan. Com a palavra, o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, que tem 5 minutos para discutir o requerimento de voto de pesar da dona Cida, mãe do nosso colega Sidney Cinti. Senhoras e senhores, Mário Mardegan, em seu nome, permita abraçar a todos os companheiros aqui presentes, vereadores, vereadoras, público. Eu preferia não estar aqui hoje, Cinti. Gostaria muito de não subir nesse momento nessa tribuna. Porque somente quando se perde uma mãe, sabe o que perdeu. E você, mais do que ninguém, deve sentir no dia de hoje isso. A você, Cinti, que tivemos juntos, começamos juntos em 92, minha primeira eleição que me elegi vereador, em 96 também, que convivemos familiarmente com você, sentimos por você e damos nessa noite o voto de pêsame, que nós não gostaríamos de dar. E todo esse legislativo faz a você o voto de pesar, que eu tenho certeza que não gostaríamos. Mas a vida é assim. Tudo se vai. Eu não vou falar. Eu gostaria de relembrar apenas momentos felizes que vivemos nessa casa, Cinti. Momentos felizes que a TV Câmara registrou no Dia das Mães. E como o meu tempo se esgota, eu gostaria de mostrar algumas imagens
de Dona Aparecida Cinti, que serão exibidas agora, como uma homenagem desta Câmara Municipal à memória de sua genitora, à memória desta araçatubense que tanto orgulho sentia de seu filho prefeito, seu filho vereador, seu filho deputado, seu filho presidente de Câmara. As palavras não dizem nada. Mas a TV Câmara mostrou momentos realmente de emoções. Através de fotos cedidas na época pela família e também daquelas imagens gravadas aqui mesmo, no plenário da Câmara, quando da homenagem ao Dia das Mães, em maio último. Os nossos pêsames, Cinti. Para encerrar, eu gostaria de passar a mão do meu amigo, em nome dessa Câmara, em nome da mesa diretora, essa homenagem em fita. Eu convido o presidente da Câmara, Antônio Edivaldo Costa Aldunga, para reassumir essa sessão. A próxima vereadora inscrita, o tempo também. Momento de emoção, a gente pode olhar através das imagens, os vereadores também comovidos, porque nesse momento, acima de qualquer partido, acima de qualquer ideologia, acima de qualquer divergência, permanecem a imagem eterna de uma mãe. Eu gostaria de, nesse instante, que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio.
Continua em discussão. Ninguém mais inscrito. Continuamos na leitura. Melhor. Desculpa, o vereador Sidney Cinti tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, já fui surpreendido pelos meus colegas naquele dia das mães, e que a minha mãe esteve aqui. Foi uma surpresa muito agradável para mim, muito singela, muito agradável. Eu já agradeci ao Dunga, a minha diretora, por ter feito aquela homenagem às nossas mães, as mães que nós tínhamos vivas. E nós lembramos que vários daqui não tinham as mães ainda vivas. E pouco tempo se passou, eu me incluo naqueles que não têm ainda as mães vivas. A minha mãe se foi, mas ela foi em paz, e ela deixou na minha memória a gratidão dela ter sido uma grande mãe. Uma mãe amorosa, uma mãe amiga. E eu guardo em meu coração a figura de bom filho dela. Por isso, eu pedi a palavra para agradecer àqueles meus colegas vereadores que estiveram me confortando lá no dia 18, a quarta-feira passada. Agradecer aos funcionários dessa casa, da prefeitura, população, amigos, que estiveram lá para dar o último adeus à minha mãe, a dona Cida. Eu perdi uma grande mãe, mas a cidade perdeu uma grande mulher. Mulher que viveu, Dunga, 83 anos, vivendo a vida. E ela, depois de ter sido vó, depois de ter tido 13 filhos e uma opção de netos, ela ainda pegou um menino para criar, com um dia de nascido. E esse menino aparece aqui ao lado dela, na maioria das fotos que ela aparece. Isso para mim mostra que na capa está minha mãe com um filho de criação, depois de velha já. Isso mostra a mãe que eu tive. Mãe, eu não gostaria de estar aqui usando essa tribuna, não, porque eu gosto de usar de outras maneiras, mas a emoção, eu não poderia deixar de vir aqui para dizer Deus lhe pague, tá, carinho? Um beijo. Continuamos com a leitura de requerimentos de voto de pesar. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Toshi Suzuki, ocorrido no dia 18 de agosto de 2004, aos 76 anos de idade, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Toshi Suzuki, ocorrido no dia 18 de agosto de 2004, aos 76 anos de idade, e que desse nosso ato seja dado conhecimento à família enlutada na estrada vicinal Jocelyn Gotardi, quilômetro 1,5, Caixa Postal 265, Chácara Suzuki, Sala das Sessões, 20 de agosto de 2004, assinados os vereadores Nilo Ikeda e Tadami Kawata. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar, ele está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Boa noite ao jornalista Carlos Alberto Tilim, da Folha da Região, acompanhando ao vivo essa sessão.
também o presidente Manuel Pereira do Cisema, a Mariângela, o Marcelo Souza da Folha da Região, a família Poleto, como sempre, em todas as sessões, e tantas outras pessoas aqui presentes. Prosseguimos agora para a leitura dos requerimentos de informações oficiais. Senhor presidente, considerando que a violência e a criminalidade estão crescendo de forma assustadora em Araçatuba, principalmente nos bairros periféricos, considerando que o bairro Verde Parque é um local calmo, mas nos fins de semana algumas pessoas abusam do álcool e outros tipos de drogas, causando transtorno aos moradores ao provocarem brigas nas ruas, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado ao comando do 2º BPM de Araçatuba, para que informe esse legislativo o seguinte: primeiro, como é feito o policiamento preventivo no bairro Verde Parque? Segundo, é possível enviar viatura para o local com maior frequência, principalmente nos fins de semana, a fim de coibir o abuso de alguns cidadãos? Sala das Sessões, 13 de agosto de 2004, vereador Bonifácio Campané. O requerimento encontra-se em discussão. Ninguém querendo manifestar, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o bairro Engenheiro Taveira é um bairro rural composto em sua maioria por moradores de baixa renda, requeremos ouvir do plenário na forma regimental seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte: primeiro, por quais motivos o programa Saúde da Família não está atendendo os moradores do bairro Engenheiro Taveira? Segundo, há estudos do Executivo Municipal para que o programa atenda o referido bairro ainda neste ano? Sala das Sessões, 16 de agosto de 2004, assinado o vereador Ademar Ferreira Pessoa. O requerimento encontra-se em discussão. Ninguém querendo manifestar-se está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o bairro Engenheiro Taveira é um bairro composto em sua maioria por moradores de baixa renda, considerando que o referido bairro é distante do centro de Araçatuba, considerando que os seus moradores, quando de uma emergência médica, necessitam se deslocar até a Santa Casa de Misericórdia ou ao pronto-socorro municipal, localizado na rua Dona Ida, no bairro Aviação, considerando que os moradores não dispõem de uma ambulância para o pronto atendimento e locomoção, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a esse legislativo o seguinte: o Executivo Municipal pretende destinar uma ambulância para atendimento dos moradores do bairro Engenheiro Taveira? Segundo, em caso positivo, para quando está previsto o início do atendimento? Sala das Sessões, 16 de agosto de 2004, assinado o vereador Ademar Ferreira Pessoa. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar-se em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Todo o poder emana do povo.
Senhor presidente, pela ordem. Tem a ordem. Senhor presidente, o próximo a falar seria eu, mas dado meu estado emocional neste momento, eu teria muita coisa a dizer, e esse estado emocional foi causado exatamente por Vossa Excelência, pela surpresa que me fez. Eu peço a Vossa Excelência, a meus colegas, que esse pequeno expediente seja feito na próxima sessão. Eu submeto o requerimento verbal do vereador Sidney Cinti para que Igualmente foi feito pelo Edival dias atrás. O pequeno expediente seja prorrogado, as mesmas pessoas, para a próxima segunda-feira. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O próprio Verificação. Edival requereu e nós votamos a favor. Solicito, vereador Edival Antônio dos Santos, dispensa. A inveja mata. A inveja é um negócio impressionante. Eu não posso submeter apenas um, teria que submeter os três. Encerrado o pequeno expediente, encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Todo o poder emana do povo. Passamos para a ordem do dia da 26ª sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2004. O primeiro item é a discussão única e votação do veto total ao autógrafo número 68/2004 do Executivo Municipal. Esta lei municipal ela dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo da área especial, às margens do lago da usina hidrelétrica de Três Irmãos. O mencionado autógrafo estabeleceu que em todo projeto de parcelamento, uso e ocupação do solo às margens da referida área, o empreendedor deverá destinar uma via de circulação lateral para o público, com acesso direto à área de preservação permanente, independente das vias que compreende a divisão de quarteirões de loteamento. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela manutenção, pela legalidade. Solicitamos ao vereador Bonifácio Campanella a leitura dos pareceres, tanto da Comissão de Justiça e Redação pela legalidade, como da Comissão de Assuntos Econômicos, que exara parecer pela rejeição do veto. Apesar de meritório, sou obrigado a curvar-me e opinar pela legalidade do veto. Presidente, assinado Sidney Cinti. Opino pela manutenção do veto, vereador Clemente Cavazana. Nesse sentido, pela legalidade e mantença do veto, vereador Cabo Claudino. Decisão da relatora da Comissão de Assuntos Econômicos. Esta relatora exara parecer pela rejeição do veto, solicitando manifestação dos demais membros. Vereadora Edna Flor, presidenta. Pelo rejeição do veto, vereador Arlindo Araújo. Pela manutenção do veto, vereador Mário Mardegan. Nós colocamos o veto em discussão. Tem a palavra o vereador do PPS, Ney Giron, que dispõe aí de até 10 minutos para uso da tribuna livre relativo à discussão de seu projeto de lei.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, quero saudar aqui o empresário José Maurício Fioriti, da Tratomag, e o Marco Américo da Silva, meu antigo companheiro de trabalho da empresa J. Dionísio, meu amigo até hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos apreciando um veto de um projeto que nós apresentamos nessa Casa de Leis, que eu gostaria de apresentar, de explicar do que se trata. Esse projeto, ele obriga a todo novo loteamento, não os já existentes, porque aí criariam até um problema técnico, que fosse criado às margens do Rio Tietê, que fosse destinado uma via lateral para acesso da população em geral, do Corpo de Bombeiro, enfim, para todos aqueles que não possuem um lote às margens dos condomínios, dentro dos condomínios fechados, uma vez que o acesso é proibido para estranhos. Esse projeto foi aprovado por essa Casa de Leis e quero ser bastante honesto, eu fui convidado pelo pessoal do planejamento da Prefeitura e eles explicaram que, tecnicamente, junto ao DPRN, junto ao IBAMA, teria problemas para ser implantado. Porém, aqui na justificativa, eu tenho certeza que o prefeito acabou acompanhando aquilo que foi indicado pelos seus assessores na área técnica. Existe um requerimento de 2002, aliás, um ofício do DPRN, só que esse ofício tratava de outro assunto. O que nós queríamos naquela oportunidade, e o pessoal, muitos pescadores, o pessoal que gosta do Rio Tietê, e justamente o objetivo maior desse projeto é para facilitar o acesso à população em geral ao rio. Por quê? Nós temos apenas, o único acesso que nós temos é na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, ali ao lado da prainha municipal, mas aquele acesso é do DR. E o dia que o Departamento de Estrada de Rodagem tomar conta ali, der qualquer outra utilização para aquele acesso, com certeza a população ficará alijada, principalmente aqueles pescadores de finais de semana, de ter acesso ao rio, desde que não sejam sócios de algum clube aí às margens do rio, ou que tenham um parente, um amigo, ou que tenham um lote nesses rios. Então a gente fala-se tanto de turismo, desenvolvimento do Rio Tietê, e eu gostaria que quem conhece o Rio Tietê na região ali de Barra Bonita, e realmente Barra Bonita se tornou um polo turístico às margens do Rio Tietê. De um lado tem Barra Bonita, separado por uma ponte, do outro lado está Igaraçu do Tietê. Essas cidades, que estão bem às margens do rio, eles inclusive investiram, elas investem em turismo, e quantas pessoas, é muito comum, principalmente no período de verão, visitar essas cidades exclusivamente por tudo aquilo que é gerado em razão da existência da pescaria, do próprio turismo, passeios pelo rio. Agora, infelizmente, através desse posicionamento e das justificativas que foram dadas pela área técnica da Prefeitura, que eu até, repito, agradeço pela consideração, eles explicaram, mas as justificativas não são aceitas, até porque aqui diz que vai criar despesa ao município, tais como manutenção. Nós temos a Secretaria de Obras, que tem gente que poderia fazer, vigilância, temos a Guarda Municipal, salva-vida, tem um convênio da Guarda Municipal com o próprio Corpo de Bombeiro, controle e ocupação da área permanente, que lógico, isso aí demandaria uma dificuldade que o próprio proprietário do loteamento já teria, uma vez que fala também que, na justificativa, que isso tiraria o interesse em novos investimentos às margens do Rio Tietê. Eu tenho um lote lá no condomínio Santa Fé faz 10 anos e até hoje eu não paguei IPTU, porque encontra-se em fase de regularização junto aos órgãos competentes. Então, a gente pede para que os vereadores analisem e pensem nessa ótica de que o objetivo é simplesmente dar acesso às pessoas que, como eu disse, não têm condições de adquirir uma área ou se tornar sócio desses clubes que, porventura, alguns já existem um ou dois, um para a classe A, outro para as pessoas mais humildes, mas o que a gente gostaria de
facilitar. Até surgiu ideia aqui, outras, de se abrir uma rodovia do turismo, quem sabe ligando a rodovia Juscelino Gotardi ao Tietê, aliás, a Eliezer Montenegro Magalhães. E quem conhece o Tietê, o Cinti que até falou dessa ideia, da ideia estrada do turismo, que é ligando a Juscelino Gotardi à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, porque lá em outros pontos também, no Anhangaí, em outras regiões, Araçatuba tem mais ou menos, aproximadamente, 70 quilômetros de margem do rio Tietê. O único acesso, repito, o único que tem é do lado da prainha, onde era a antiga estrada do Porto Pio Prado, exatamente. Então, nós pedimos para que os vereadores analisem e que realmente vai dar problema, vai criar dificuldade para regularizar essa área. Agora, se nós queremos turismo na nossa cidade, o turismo não pode ser só voltado para aquele que tem dinheiro. Então, e aquela pessoa mais humilde que tem seu barquinho, que tem seu carrinho, que quer pescar nos finais de semana? Não tem condição. O rio Tietê, em Araçatuba, vai ser um rio elitizado. Então, do outro lado, no município de Santo Antônio do Aracanguá, esse acesso é facilitado. Então, a gente não entende, inclusive porque até hoje a extensão da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, no seu trecho final, apesar de toda a nossa briga, de toda a nossa solicitação, que fosse feitos estudos técnicos, legais, para abertura daquilo que já era uma estrada. Infelizmente, tentaram confundir a verdade aí, aquilo que existia, porque era uma estrada que antigamente lá era o Porto Sarjobe, exatamente isso. Então, e o rio estava, a largura do rio era bem menor, já que não havia o represamento em razão do canal de Três Irmãos. Então, por que essa estrada, no final da Eliezer Montenegro Magalhães, repito, é uma estrada elitizada, é uma estrada que é utilizada por aqueles que, lógico, ao longo do seu trajeto existem várias propriedades rurais que foram favorecidas, mas lá no final existem 2 condomínios e um clube. Então, nós pedimos para que os vereadores, se puderem, rejeitar esse veto e que o prefeito determine aí ao pessoal do planejamento da prefeitura, repito, houve o cuidado realmente de me explicar, só que não me convenceram. Então, eu peço para os colegas vereadores para rejeitar esse projeto, facilitando assim o acesso da população em geral ao rio Tietê. Essas são minhas palavras, senhor presidente, eu reservo o tempo necessário, o tempo restante, caso seja necessário voltar a essa tribuna. 2 minutos e 8 segundos. Projeto... O veto está em discussão. Ninguém querendo discutir. O vereador Ney Giron dispõe de 2 minutos e 8 segundos. Ele dispensa. O veto está em votação. Eu solicito ao pastor José Roberto, vereador, que proceda a chamada nominal para a votação. Se fica mantido o veto ou se esse legislativo rejeita o veto. Tadami Kawata. Sim. Mantém o veto? Não. Rejeita aqui. Sidney Cinti. Rejeita o veto. Nilo Iqueda. Rejeita o veto. Ney Giron. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Pastor José Roberto, rejeita o veto. Gilberto Mantovani. Rejeita o veto. Edival Antônio dos Santos. Ausente. Edna Flor. Rejeita o veto. Duvalina Gomes da Silva Garcia. Rejeita o veto. Ademar Ferreira Pessoa. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Mantém o veto. Professor Cláudio Henrique da Silva. Ausente. Cabo Claudino. Mantém o veto. Clarice Guelph Martins Dorfato. Rejeita o veto.
Carlos Hernandes. Ausente. Bonifácio Campané. Mantém o veto. Arlindo Araújo. Rejeita o veto. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Mantém o veto. Senhor presidente, 12 rejeita o veto e 4 mantém o veto, 3 vereadores se encontram ausentes. Fica, portanto, rejeitado o veto. Segundo item, é a discussão única e votação do projeto de lei número 104/2004, do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Legião da Boa Vontade por meio de seu Centro Comunitário e Educacional de Araçatuba, objetivando a manutenção do Departamento Odontológico. Pela Comissão de Justiça e Redação, os vereadores Sidney Cinti, presidente, e Clemente Cavazana, exaram o parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao pastor Bonifácio Campanera a leitura dos pareceres. Avoco a mim esse relatório para opinar pela legalidade do projeto. Assinado o vereador Sidney Cinti, presidente da comissão. Opino pela legalidade, vereador Clemente Cavazana. Favorável ao presente projeto é o meu parecer, Gilberto Mantovani, vereador Batata. Favorável ao presente projeto, vereadora Clarice Martim Andorfati. Favorável ao projeto, vereador Ademar Ferreira Pessoa. Comissão de Assuntos Sociais, ante o exposto, exaramos parecer favorável, ressaltando que o mérito será discutido oportunamente. Vereadora Durvalina Gomes da Silva Garcia. Favorável ao projeto, vereador Carlos Hernandes. Favorável ao projeto, vereador Ney Giron. Portanto, a leitura aí dos pareceres pela Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Assuntos Sociais. Há uma emenda do vereador Tadami Kawata, a qual eu solicito a leitura da mesma pelo vereador Bonifácio Campanera. No artigo 1º do projeto de lei 103/4, na minuta de convênio anexa, onde se lê CNPJ número 33.915.604/0001-17, referente à Legião da Boa Vontade, leia-se CNPJ número 33.915.664/0023-22. Sala das Sessões, 9 de junho de 2004. Vereador Tadami Kawata. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda apresentada. O presidente da comissão, como vota, como opina, vereador Sidney Cinti. É uma emenda corretiva só do CNPJ. Eu vou conhecer o sobre essa informação que Vossa Excelência traz como emenda, porque aqui no projeto consta um CNPJ, Vossa Excelência traz um outro CNPJ. Isso é oficial? É oficial? Bom, em sendo oficial, eu caí nas palavras do meu amigo, meu colega Tadami, eu dou pela legalidade do projeto. Cabo Claudino, pela legalidade. Vereador Clemente Cavazana, pela legalidade. O projeto, a emenda está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto, a emenda está em votação. Em votação, a emenda do vereador Tadami Kawata. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Os vereadores, depois de aprovado, nós colocamos em votação o projeto em globo com a emenda apresentada e aprovada. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Nós consultamos o plenário e se dispensa da redação final o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão. Portanto, aprovado em discussão única a votação do projeto de lei do prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Legião da Boa Vontade por meio de seu Centro Comunitário e da Constitucional de Araçatuba, objetivando a manutenção de departamento odontológico. Vamos para o terceiro item da pauta de hoje. Na ordem do dia, estamos com a discussão única e votação do projeto de lei número 123/2004 do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de uso de área de terra localizada no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado, a empresa Indústria Recicladora de Plástico São Gabriel Limitada. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade, conforme parecer, leitura do parecer feito pelo vereador Bonifácio Campanera. Parecer da Comissão de Justiça: a competência é do Executivo Municipal e reveste de autorização da Câmara, reveste de toda legalidade documental, portanto é legal o projeto. Araçatuba, 16 de agosto de 2004, assinado o vereador Cabo Claudino, relator. E opina pela legalidade do projeto o vereador Clemente Cavazana. Acompanha o parecer do relator pela legalidade, presidente da Câmara, presidente da comissão, vereador Sidney Cinti. Depois de aprovada pela Comissão de Justiça e Redação, nós solicitamos o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, como opina a sua presidente, a vereadora Edna Frora. É favorável. E o vereador Arlindo Araújo também vota favoravelmente. Vereador Mário Mardegan, favorável, vice-presidente desta casa. Não há emendas, o projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o terceiro item, que autoriza a concessão de uso de área de terra à empresa Indústria Recicladora de Plástico São Gabriel Limitada. Quarto item é a discussão única e votação do projeto de lei número 128/2004 do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a outorgar concessão de uso de imóvel que especifica a Associação dos Centros de Formação de Condutores de Araçatuba, a ANCEFORA. A Comissão de Justiça e Redação opina pela legalidade, conforme a leitura dos pareceres exarados pelo vereador Bonifácio Campanera. Opino pela legalidade do projeto, vereador Clemente Cavazana, relator. Assim, o presente projeto de lei é legal, assinado o vereador Cabo Claudino, e acompanha o parecer jurídico e do relator, vereador Dr. Clemente Cavazana, pela legalidade do projeto, o vereador Sidney Cinti, presidente da Comissão de Justiça. Aprovado pela Comissão de Justiça e Redação, nós gostaríamos de ouvir o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos através da presidente Edna Frora. É favorável. Vereador Arlindo Araújo. É favorável. Vereador Mário Mardegan. Favorável, não há emendas, o projeto entra em discussão. Tem a palavra o vereador... Pois não, vereador. Pela, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Apenas, só para ressaltar aqui nesse projeto, senhor presidente, nós não somos contrários, pelo contrário, nós somos favoráveis a esse projeto. A única questão que, penso eu, esse projeto, ele fala em outorgar a escritura de concessão de uso desta área para a Senfor. Eu acho que isso vai ser humanamente possível, porquanto esta área está, como diz o projeto, esta lei, ela é uma área que está sob
a arquibancada do estádio. Então, um simples decreto de uso precário já seria o suficiente para se realizar essa concessão. Então, eu acho que é inócuo esse projeto, mas nós vamos votar favorável, sim. Apenas para fazer essa observação. Pois não, aí a observação do vereador Tadami Kawata. Colocamos, não há emenda, o projeto está em discussão. Ninguém querendo manifestar, em votação o projeto em globo, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, portanto, na noite de hoje, o quarto item, em discussão o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a outorgar concessão do uso do imóvel que especifica a Associação dos Centros de Formação de Condutores de Araçatuba, a Ansenfora. O quinto item é a segunda discussão e votação do projeto de lei 084/2004 do vereador Cabo Claudino. Esse projeto já foi aprovado em primeira discussão e votação sem emenda na 25ª sessão ordinária realizada no dia 16 de agosto de 2004. O presente projeto estabelece que nos locais destinados ao estacionamento e guarda de veículos será permitido também sua comercialização e a prestação de serviços correlatos, ficando proibida qualquer outra atividade comercial. Não há emendas, o projeto entra em discussão. Tem a palavra o autor do projeto, o vereador e cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Claudino Aparecido Coelho, que dispõe de 10 minutos para versar sobre o projeto em pauta. Senhor presidente, demais componentes da mesa diretora, senhores e senhoras vereadoras, público presente. Na verdade, senhor presidente, como eu sou autor do projeto, eu gostaria apenas de deixar claro, quanto a essa mudança, o nosso Código de Postura, em seu artigo 406, ele define que as garagens só podem cobrar pelo estacionamento de veículos. Os estacionamentos e as garagens, o estacionamento e o comércio de veículo, em seu artigo 407. Nós vimos e também entendemos a necessidade de todos os estacionamentos já fazem essa prática. Eles cobram pelo estacionamento e também fazem o comércio de veículos. Então, nós estamos adequando o 406 junto com o 407, uma vez que torna unificação desta atividade, em que também os estacionamentos podem vender seus veículos, desde que se adequem à lei, que com certeza será cobrada pelo município. É só o que eu tenho pelo presente, e se for necessário, retornarei. 8 minutos e 40, dispõe de reserva o vereador Claudino Aparecido Coelho. Ninguém mais inscrito. Eu pergunto ao vereador se dispensa o tempo. Dispensa. Em votação, projeto em globo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o quinto item do cabo Claudino, que estabelece que nos locais destinados ao estacionamento e guarda de veículos seja permitido também sua comercialização e a prestação de serviços correlatos. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Senhor presidente, do sexto item também sou autor, mesmo que já foi aprovado na primeira discussão, eu acompanhei algumas outras pessoas da nossa comunidade que também têm interesse nesse projeto. Eu solicitaria que fosse colocado para adiamento de pelo menos por 5 sessões, onde nós podemos melhorar esse projeto. Portanto, eu submeto ao plenário o requerimento verbal do vereador Claudino Aparecido Coelho. Os favoráveis permaneçam como estão. Está adiado aí por 5 sessões o sexto item da pauta. Sétimo item, primeira discussão e votação do projeto de lei número 090/2004 do vereador José Roberto. O projeto constou na ordem do dia da 25ª sessão ordinária, realizada em 16 de outubro de 2004,
ocasião em que foi solicitado o seu adiamento por uma sessão. A Comissão de Justiça e Redação exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário Bonifácio Campaner que faça a leitura dos pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Tenha ordem, excelência. Senhor presidente, devido o tempo, não foi possível a gente melhorar o projeto e ele tem... nós temos que pegar algumas orientações também para que esse projeto possa trazer benefício ao povo de Araçatuba. Gostaria que adiasse por 3 sessões para que a gente possa melhorar esse projeto. Eu submeto à apreciação do doutor plenário o requerimento verbal do pastor José Roberto. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, portanto, e mantenho adiado por 3 sessões o projeto do pastor José Roberto. E vamos para o 8º item da pauta. É a segunda discussão e votação do projeto também do pastor José Roberto, que dá nova redação ao artigo 202 da resolução número 1167/94 do Regimento Interno. O projeto já foi aprovado em primeira discussão e votação sem emenda na 25ª sessão ordinária, realizada em 16 de agosto de 2004. Pelo projeto, será permitida a declaração de voto ao vereador para que possa explicar o motivo de sua abstenção quando das votação. Há uma emenda do vereador Arlindo Araújo. Solicito ao vereador Bonifácio Campaner a leitura da emenda. Emenda aditiva. Fica criado o parágrafo único no artigo 202, a que se refere o artigo 1º do projeto de resolução 018/04, com a seguinte redação. Parágrafo único. Em caso de abstenção, a declaração de voto será obrigatória. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. Assinado o vereador Arlindo Araújo. Solicitamos o parecer da Comissão de Redação à emenda apresentada. O presidente Sidney Cinti. Emenda número 1 do vereador Arlindo Araújo, que torna obrigatório o motivo pelo qual o vereador se abstém da votação. Analisando nesse exato momento a emenda do vereador Arlindo Araújo, apresentada a esse projeto de lei, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Sidney Cinti. Na minha cara, ó. Senhor presidente, é de competência do vereador a emenda apresentada, aditiva, portanto, supera a legalidade. Quanto ao mérito, é outra história, mas é legal a emenda. Pela legalidade, o vereador Sidney Cinti. Cabo Claudino. É legal. Vereador Clemente Cavazana. Pela legalidade. Pela ordem, senhor presidente. Tem a ordem, excelência. Gostaria de adiar também esse projeto por 2 sessões. Submeto à apreciação do plenário o adiamento por 2 sessões, solicitado pelo autor do projeto, vereador e pastor da Igreja Universal, José Roberto. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, portanto, fica aí adiado por 2 sessões o 8º item. Tem a ordem, excelência. Eu gostaria de justificar aqui a hora que eu pedi a verificação de votação do adiamento do grande expediente, que eu estava conversando, no pequeno expediente, estava conversando com o vereador Clemente Cavazano, não tinha me atentado para o estado emocional do vereador Sidney Cinti. Eu não tive intenção nenhuma de
prejudicar o vereador, de maneira nenhuma. Eu quero aqui deixar claro e pedir desculpa ao vereador Sidnei Cint, porque eu não tive atenção em nenhum momento de ofendê-lo e também não me atentei ao discurso dele aqui, porque eu estava conversando com outro vererador. Pois não, está aí, portanto, as palavras do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Tem a ordem, excelência. Senhor presidente, pela ordem, eu apenas para dizer que aceito o pedido de desculpa do vereador Edivaldo. Entendo que você estava desatento na hora daquilo lá, e eu compreendo e aceito de todo o coração o seu pedido de desculpa. Obrigado. Está aí, portanto, esgotada a ordem do dia dessa sessão ordinária e não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, encerramos aqui a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 27ª sessão ordinária, que será realizada em 30 de agosto de 2004, segunda próxima, a partir das 19 horas. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene de entrega do diploma policial em destaque aos policiais militares subtenente PM Oswaldo Rodrigues da Silva, soldado Maurício Edmar Bauer, primeiro sargento Dimas Cardoso de Lima, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o cabo da Polícia Militar Eliser Gracindo Alves, e aos policiais civis Dr. Carlos Henrique Cotaide e investigador de polícia José Rodrigues de Almeida, que se destacaram no cumprimento do dever e por trabalhos voltados ao município, e sessão que será realizada nesta quarta, 25 de agosto, dia do soldado, às 19h30, no recinto desta Câmara Municipal. Ficam também os vereadores convocados para a sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao senhor José Bauer Ataíde, pelos relevantes serviços prestados ao município, que será realizado nesta sexta, 27 de agosto de 2004, às 20 horas, nessa Câmara Municipal. A todos vocês que nos acompanharam pelo canal 19, TV Birigui, tenham todos uma boa noite.